pessoal, vamos dar início à nossa aula de geografia. O conteúdo que nós vamos trabalhar hoje vai ser... Então, nós vamos trabalhar com o conteúdo espaço geográfico, cada vez mais rápido, cada vez mais perto. Aqui nós vamos dar ênfase, né, à evolução dos meios de transporte. Então, nós temos aqui uma ideia de diminuição do planeta Terra, né? Antes desse tamanho e atualmente bem pequeno. Mas isso é graças ao avanço nos meios de transporte. Então, antes as pessoas se locomoviam com barcos à vela, que atingiam uma velocidade de mais ou menos 16 km por hora. Isso entre 1500 e 1840. Mas já a partir de 1850, com a invenção das locomotivas, então essa velocidade ela passou a chegar a 100 km por hora, e no caso dos barcos, que agora deixou de ser a vela e passou a ser a vapor, já atinge 57 km por hora. Aí nos anos de 1950 já surgiram os jatos de passageiro, atingindo até uma velocidade de 640 km por hora, e atualmente nós já temos outros jatos que atingem 1.100 km por hora. Então, isso fez com que as pessoas se locomovessem, né, de uma forma mais rápida, chegassem em outros cantos com a mesma distância, mas com um tempo bem menor. Então, agora a gente vai ver o espaço geográfico. Ele sempre está em construção, né, e também em transformação. Ao longo da história, as ações humanas ela vem organizando esse espaço de forma social, através das suas convivências, como também de forma material. Então, é com o trabalho humano que os seres vivos, né, as pessoas, elas criam objetos fixos. Então, o que seriam esses objetos fixos? Construções de prédios, fazendas, indústrias, usinas, ruas, né? E tudo isso que foi construído serviu para facilitar a vida das pessoas. Como também eles possibilitaram os fluxos, né, de energia, de transporte, de trabalho, de trânsito, informação, capital, produto, circulação de pessoas e veículos. Então, nós podemos assim classificar em objetos materiais e imateriais. Os materiais a gente vai denominar de fixos, né, objetos fixos. E os imateriais nós vamos chamar de fluxos, tá bom? A gente sabe que eles existem, mas que a gente não consegue visualizá-lo. Então, contudo, toda essa organização ela não ocorre de forma homogênea. Então, o mundo, algumas áreas vão se desenvolver mais rápido do que outras. Então, a gente vai ter aqui, né? Esse aqui a gente poderia trabalhar como sendo os fluxos. E aqui, deixa eu tirar aqui a imagem, seriam os fixos. Então, observe que houve uma evolução de uma área natural, né? Já foi desmatada e aí, com isso, o homem foi construindo, né, e dando origem a casas, estradas, indústrias, automóveis. Então, esses seriam os objetos fixos. Mas observem aqui que eu tenho, né, os postes com essas linhas de transmissão de energia. Então, essa transmissão de energia aqui a gente chama de fluxo, tá bom? Então, vamos para o próximo. Espaço global e espaço local. Então, no caso de espaço local, é tudo aquilo que é singular a você, da área onde você vive, onde você ocupa. Já o espaço global refere-se a tudo aquilo que é partilhado, que está ou pode ser acessado na maioria dos lugares do mundo. Então, a nossa casa, o nosso quarto, né, a cidade onde você mora, é considerado seu espaço local. Já a internet, ela vai ser considerada espaço global, certo? Todos os dois, tanto espaço local como global, eles possuem relações cada vez mais interdependentes. Tanto o local precisa do global, como o global vai precisar do local. Portanto, falamos de espaço geográfico quando falamos de vida humana, né? Então, espaço geográfico é todo o espaço ocupado e transformado pelos seres humanos. Não existem lugares iguais, por mais que tenham infraestruturas semelhantes. Então, por exemplo, porque assim você vai ter características distintas, porque se você for construir aqui, ó, aqui eu tenho uma palafita, que são casas construídas na água. Isso aqui na Amazônia, aqui no Brasil. Aí você tem, não deixa de ser palafitas, mas a denominação já não vai ser mais a mesma. Aqui é Amsterdã, no caso os Países Baixos na Holanda. Veja que também a cidade foi construída sobre a água.
mas com estruturas, né, semelhantes, que são as casas, mas com desenvolvimento totalmente diferentes. Aqui é um país subdesenvolvido e aqui é um país desenvolvido. Então, nós vamos trabalhar agora com o meio técnico, científico e informacional. Então, esse meio técnico, científico e informacional, ele vai surgir. Essa denominação, ela foi criada por Milton Santos, que é um geógrafo, no caso ele já morreu, e essa denominação, ela passa a existir depois da Segunda Guerra Mundial, com o intenso desenvolvimento tecnológico fomentado pela ciência. Não esqueça que é a ciência que produz a tecnologia. Aí aqui a tecnificação é que agrega o valor ao território. Então, a tecnificação é o desenvolvimento tecnológico. Então, quanto mais tecnologia tiver um local, mais valor financeiro vai valer aquilo ali. E só para vocês não esquecerem, território seria o espaço físico de um país. Então, por exemplo, você tem a laranja. Se você produzir somente a laranja, né, aí é um produto agrícola. Mas quando eu industrializo ela, transformando ela em suco ou em um refrigerante, eu digo que já aconteceu uma tecnificação. Então, o valor da laranja ele é inferior a um suco de laranja industrializado, por exemplo. Então, essa tecnificação ela vai agregar valor ao território. Então, os países desenvolvidos têm mais tecnologia, seus produtos são mais caros do que os países subdesenvolvidos. Lembrando, desenvolvidos são os países ricos e subdesenvolvidos são os países pobres. Aqui nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a automação, né, o futuro do trabalho. Então, com essa tecnologia, como será o trabalho, né, futuramente? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho aqui com a questão dos robôs e dos softwares. Então, o que é um robô, né? Qual a questão, qual a diferença entre um robô da realidade e um robô da ficção? Em quais atividades os robôs eles são utilizados atualmente? Então, são questionamentos que eu gostaria que vocês refletissem e aqui a gente vai colocar algumas respostas. Então, o robô ele é um dispositivo ou um grupo de dispositivos eletromecânicos capazes de realizar trabalhos de maneira autônoma ou pré-programada. Os robôs são comumente utilizados na realização de tarefas em locais mal iluminados ou então na realização de tarefas em áreas sujas, perigosas para os seres humanos, tá bom? Aí aqui só para dar uma ênfase, né, que os robôs eles começaram a ser utilizados na Europa, no caso na parte mais ocidental, que é a área mais desenvolvida, e partiu, né, para a cultura ocidental como um geral, a partir do século XIX, lá depois da Segunda Guerra Mundial. E foi criado vários livros, filmes, desenhos, né, que falavam sobre a questão dos robôs. Agora é importante a gente destacar que existe uma diferença entre os robôs de ficção, né, e os robôs esses humanoides da ficção, que é aquele robô que a gente vê nos desenhos, por exemplo. Inclusive tem a propaganda do Bradesco, né, que tem um desenho de personagens assim, de robôs, desenho do futuro, né, que agora eu não me recordo o nome desse desenho, mas existem vários desenhos que ainda não existe, por mais tecnologia que nós tenhamos, mas são, como ele coloca aqui, de ficção científica. Mas existem os robôs funcionais, né, que esses já estão desenvolvidos e que estão sendo usados, né, em vários campos da produção. Aqui nós temos um exemplo aí, na Amazon Prime, né, eles fazem uso de robôs para transporte, para armazenamento, como também para fabricação de vários produtos. Aqui é um exemplo de um robô. Aqui também o desenvolvimento de novos robôs, né, que esses lembram a fisionomia de um ser humano e que conseguem fazer alguns trabalhos específicos do ser humano mesmo. Aqui, o homem é tão eficiente quanto a máquina ou a máquina é tão eficiente quanto o homem? Quem é mais desenvolvido, né? A gente vai trabalhar um pouco sobre isso. E também uma outra coisa, né, que a gente vai questionar. Existem benefícios na substituição do trabalho humano por máquinas? Por que as máquinas estão ocupando o lugar dos seres humanos? A quem interessa essa automação dos postos de trabalho? Quais profissionais estão fadados a deixarem de existir no futuro, de serem substituídos pelas máquinas? Quais tornarão cada vez mais necessárias?
Então, vai ter profissões que vão deixar de existir e outras já estão surgindo e serão cada vez mais importantes. Então, aqui nós vamos colocar um pouquinho sobre essa questão. Então, existe benefício na substituição do trabalho humano por máquinas? Sim, né? Os principais benefícios estão relacionados à questão da segurança. Muitos trabalhos, eles trazem riscos à saúde, né? Com contato de substâncias tóxicas, tarefas que podem causar danos permanentes devido a acidente, no caso de explosões, de quedas, né? Cortes, choques elétricos, estresse, danos à audição. Então, é interessante que trabalhos muito perigosos realmente sejam substituídos pelos robôs. No entanto, o que ele coloca aqui, a quem interessa a automação de postos de trabalho. Então, no entanto, a substituição de trabalhos que não exigem periculosidade ou danos comuns aos trabalhadores é do interesse dos empregadores, né, que ao substituir o trabalho humano pode aumentar os lucros da sua operação, como ocorre na substituição de caixas de bancos, que não teria risco nenhum a pessoa trabalhar, né, como caixa de banco, que hoje está sendo substituído por caixas eletrônicos, ou de operadores de atendimento ao cliente, que estão sendo substituídos por softwares de reconhecimento de voz. Então, na verdade, o que hoje muitos celulares já fazem, né, antes eram feitos por pessoas. Principalmente nessa parte de propagandas, né, de fazer busca para o cliente. Aí aqui, quais profissionais estão fadados a deixarem de existir? Então, as profissões que não necessitam do pensamento humano são as que possuem maior tendência de deixarem de existir no futuro. As profissões relacionadas às características humanas, especialmente relacionadas à administração, gestão de pessoas, produção artística, não podem ser substituídas por máquinas, que são essas aqui, quais tornarão cada vez mais necessárias. Aí aqui ele coloca aqui, não existe atualmente nenhum dado que preveja o desenvolvimento de inteligência artificial consciente que possa substituir trabalhos que necessitem dessa característica. Recentemente eu assisti um filme, o nome do filme se chama Ela. E esse filme retrata justamente essa questão da descoberta, né, de um software que teria essa inteligência artificial. É claro que dá para perceber pelas cenas do filme que é um filme assim futurista, não é um filme ainda atual. Você percebe pelas estruturas, embora eles façam uso de coisas bem simples, que, por exemplo, o ator principal, ele escreve cartas, ele terceiriza esse serviço. Então, as pessoas, ao invés de escrever a carta para alguém, ele diz as características e esse personagem é quem faz essas cartas. Então, existem empresas especializadas para isso. Existirá, né, no caso, porque esse filme ainda é do futuro. Não sei se no presente já existe, viu? Desemprego estrutural. O que vem a ser o desemprego estrutural? É o desemprego que ele não é resultado de uma crise econômica, e sim de novas formas de organização do trabalho e de produção. Então, quando você perde o emprego, porque naquela empresa foram colocadas máquinas e agora não precisa mais daquele quantitativo de empregados, ali a gente denomina de desemprego estrutural. E, né, para a gente não ficar achando que o futuro ele será Então, para não pensar que o futuro será aterrorizador, né, que não vai ter emprego para as pessoas, que, né, as máquinas que irão dominar o mundo, tem essa frase: nenhuma decisão sensata pode ser tomada sem que se leve em conta o mundo, não apenas como ele é, mas como ele virá a ser. Então, a gente tem que tomar decisões com um pé no presente e outro no futuro. Então, espero que vocês tenham entendido o conteúdo e respondam as atividades que eu vou estar passando para vocês.